estar aqui com vocês. São casos muito inspiradores, não é? E nesse período que a gente fala de tantos problemas, é interessante ver casos de sucesso concretizados com experiências também dos amigos aqui da América Latina, que é muito bom tê-los aqui conosco também. A experiência da Colômbia e do Uruguai foi muito bom ouvir. E eu estou aqui para compartilhar um caso com vocês de melhoria na prática, né? Melhoria contínua na prática e num ciclo aí de 6 anos. Então, eu tenho o desafio também de contar uma história para vocês de 6 anos em meia hora. Mas é um desafio interessante por quê? Porque eu acho que tem muito a ver com os temas que foram tratados aqui hoje. Por exemplo, a questão das práticas de gestão, a questão da cultura organizacional, ou seja, como eu integro cultura, como eu agrego as práticas de gestão e ferramentas de melhoria. Como que eu torno isso tudo realidade e faço com que o cliente perceba isso, né, porque é o mais importante. Então, sobre isso que eu vou falar para vocês aqui nessa próxima meia hora. Para isso, vou passar por 4 aspectos principais. O primeiro, vou apresentar a EDP para vocês, e a EDP distribuição, porque agora é serviços, né? Então, é um serviço de utilidade pública, é um serviço regulado, então um pouco diferente dos cases que nós vimos aqui anteriormente, o case hospitalar, um case de indústria, um case de construção civil. Então, tem algumas particularidades que são interessantes eu deixar a plateia aí nivelada, né? Depois vou falar um pouco sobre a metodologia, como o Gustavo comentou aqui, a ênfase é PDCA e Lean, mas vamos lembrar que é PDCA e Lean em serviços, ou seja, vocês vão ver que a nossa operação está bem dispersa aí, em vários municípios, né, em 2 empresas diferentes, isso também chama a atenção. E, finalmente, falar do aprendizado e dos próximos passos. Espero que vocês gostem aí dessa viagem também. Só um detalhezinho, as fotos, a maioria do que está ilustrado aqui são imagens que estão registradas das próprias equipes trabalhando, né? Gostaria que a equipe toda que tivesse trabalhado, que pudesse estar, tenho aqui alguns colegas da empresa que estão prestigiando, mas eu achei que era uma forma singela de homenagear também as pessoas aqui, trazendo as imagens delas aqui para a apresentação. Então, como eu disse, vou falar sobre a EDP e EDP Brasil, o caminho da redução das reclamações, com foco numa unidade nossa específica, que é a unidade de distribuição, e depois falar dos desafios e aprendizados e a conclusão. Então, sobre a EDP e EDP Brasil, rapidamente, para contextualizar vocês, né? A EDP aí é um player mundial de energia elétrica, está presente em vários países, né? As principais operações da EDP estão no Brasil, em Portugal e na Espanha, como vocês podem ver, não é? Aí tem uma questão de energias renováveis, basicamente energia eólica, que nós estamos presentes em 10 países, né, bastante aqui no México e também nos Estados Unidos e alguns países da Europa. E com essa operação eólica, nós já somos o 4º operador eólico aí no mundo, né? Então, a EDP tem essa parte grande, assim, seu EBITDA vem uma parte interessante das renováveis. Tem a operação no Brasil, a operação na Espanha e a operação em Portugal. Como estamos no Brasil, né? No Brasil, a gente atua em 3 segmentos da cadeia aí de energia elétrica, né? A geração, a comercialização e serviços e a distribuição. Na geração, que a gente normalmente, assim, o público em geral conhece mais players de nome de governo federal, né, até pela gama dos investimentos que são necessários, mas nós temos orgulho de ser aqui já quarto operador privado em geração, quando a gente considera a capacidade instalada, né? Temos também uma comercializadora, então, no mercado privado, somos a terceira operadora em volume de vendas, e o 5º grupo privado de distribuição de energia. Distribuição, então, só para sei aqui que tem pessoas de vários setores, né, diferentes, apesar de ter aqui o Dr. Wilson, que é um grande especialista aí na plateia, mas a distribuição eu brinquei assim, né, aqueles postes que vocês veem na rua que incomodam muito, assim, né, que às vezes caem umas árvores em cima dos fios e vocês ficam sem energia em casa, e até o momento que entra lá o medidor, que nós tiramos do leitor e mandamos a fatura aí para os nossos clientes. Então, quando a gente fala de distribuição, basicamente, assim, para deixar todo mundo ciente, é disso que nós estamos falando. Então, daqui para frente, a apresentação vai focar, então, nesse setor de distribuição, que, como vocês viram aqui, estou falando de 3,2 milhões de clientes. Então, tem essa questão de 3,2 milhões de clientes, vamos ver como eles estão espalhados. Basicamente, estão espalhados em 2 estados brasileiros, né, e em 2 empresas. Uma empresa está no estado do Espírito Santo, e lá nós atendemos 70 municípios,
E a outra empresa, a EDP Bandeirante, está aqui no estado de São Paulo, na região que nós chamamos aqui da região do Alto Tietê e Vale do Paraíba. Então, os colegas que vieram aí da Colômbia e do Uruguai desceram ali em Guarulhos, né, no aeroporto de Guarulhos. Nós fornecemos energia lá para o aeroporto. Então, toda aquela região, indo no sentido interior de São Paulo, nós atendemos. E aí começa um pouco o desafio que eu estava comentando com vocês da integração da cultura, né? Porque a gente vai falar de redução de reclamações e estamos vendo duas empresas que têm uma operação bem focada naquela área de concessão, ou seja, um serviço regulado, eu não posso fazer promoção de energia elétrica, dar desconto, tenho que seguir uma série de ritos e tenho que deixar o cliente satisfeito naquela área bem delimitada, não é? E aí, o que é interessante notar desse quadro aqui que eu trouxe para vocês? A quantidade de clientes, 3,2 milhões, é importante vocês guardarem isso, e os 98 municípios. E também a área de concessão. Não sei se pelo canto esquerdo aí, ou esquerdo de vocês conseguem ver os mapas, né? Mas notem que uma empresa nossa do Espírito Santo ela atende 90% praticamente do estado. Então, tem uma dispersão geográfica e uma área grande, né? Mais ou menos 2,5 vezes a área que a Bandeirante atende. Então, uma empresa está muito concentrada, a sua atuação, e a outra está mais dispersa. Então, isso também é um desafio quando a gente vai falar aqui na aplicação das ferramentas mais à frente. No canto direito, também tem, assim, rapidamente, só para dar uma noção do nosso tipo de cliente, né? Quando a gente fala do nosso produto de energia elétrica distribuída, a divisão aqui entre as classes típicas que nós temos de clientes, que é o cliente residencial, o cliente industrial, o comercial e o rural. Tem aí os percentuais de cada grupo de clientes. O outros é tipicamente aqui que nós chamamos de poder público e consumo próprio e coisas do tipo. Essas duas empresas aí estão entre as melhores, né, do Brasil, aqui, as 15 melhores. Aqui eu trouxe só aqui as 30 maiores, né, as 30 maiores distribuidoras no Brasil. Para quem não sabe, o Brasil tem 63 distribuidoras de energia elétrica. Aqui um ranking só com as 30 melhores. E isso aqui é aquilo que a gente brinca assim, competição cabeça a cabeça, né, porque vai reduzindo a interrupção aí dos consumos e a frequência, e cada vez fica mais difícil conseguir fazer isso acontecer, mas isso é tema de outra palestra, não é esse o caso aqui, é só para mostrar como nós estamos posicionados, né? Dando uma olhadinha aqui um pouquinho mais na Bandeirante e na Excel, só para tornar isso mais palatável para vocês, né? Eu trouxe aqui um gráfico que às vezes é interessante as pessoas conhecerem, que é a evolução das interrupções desde a privatização. Então, notem aqui no canto esquerdo, só por uma curiosidade, não é? Essa siglinha aí, DEC, em horas, quer dizer o seguinte, quanto tempo no ano, em média, o cliente ficou sem energia. Então, pense o seguinte, no ano tem mais ou menos 8.700 horas. E um cliente, em média, aí da Bandeirante fica 7 horas durante o ano sem energia, quando há interrupção, né? Isso daí em torno de 0,08% do tempo. E da Excelsa dá cerca de 0,1%. Eu não sei se todos os outros serviços públicos, os nossos clientes na área de concessão, têm esse nível de qualidade, né? Principalmente quando a gente pensa aí em alguns outros serviços que estão mais à mão, como telefonia móvel, por exemplo. Tal. E esse é um desafio que é interessante de todo o nosso setor também, né? Essa questão da duração da interrupção. E a frequência é aquela coisa assim, né? Que é o SUFEC, que é do canto direito de vocês, é quantas vezes vocês precisaram da energia, ou seja, vocês chegaram aqui nessa sala durante o ano e não tinha energia. Em média, no ano, então você pensa nas possibilidades que tem no ano, isso acontece na Bandeirantes, em média, 5,3 vezes só, e na Excelsa, cerca de 6,5 vezes. De novo, né, pensa quando você precisou daquele serviço público, e aí serviço público é aeroporto, telefonia fixa, telefonia móvel, e todos os outros, e fala assim, puxa, no ano só 5 vezes que eu não consegui usar aquilo quando eu precisei. Não é? Então, esse é um quadro interessante, porque eu acho que essa plateia aqui é de qualidade de gestão. A gente pode falar isso, a gente comenta bastante que talvez se outros serviços regulados no Brasil tivessem esse controle de qualidade, esse rigor, poderia ser bastante interessante aqui a nossa sociedade, né? Avançando com isso, só queria trazer também o nosso caminho. Aqui está focado basicamente nos prêmios de reconhecimento, né, os reconhecimentos externos em excelência de gestão, né? Então, aqui não está questões de certificação ISO, prêmios ETOS, ISO Bovespa, coisa do tipo. Então, só mesmo o nosso caminho na excelência de gestão. Começamos aí em 2005 com a Excelsa,
e culminamos agora em 2013, né, com a Excelsa como finalista e a Bandeirante destaque em clientes pela segunda vez consecutiva. A Bandeirante também teve destaque em pessoas em 2011. E a Excelsa, lá no Estado do Espírito Santo, né, visando desenvolver bastante a cultura de qualidade no Estado do Espírito Santo, ganhou o prêmio máximo de qualidade de gestão no Espírito Santo, que nos orgulha bastante. Agora vamos lá, agora começa a ficar interessante, né? Já que eu expliquei o que é um pouco o setor de distribuição, expliquei a questão dos 3,2 milhões de clientes, 98 municípios, áreas de concessão bem dispersas. Vamos ver aqui o caminho da redução das reclamações, né? E aí eu vou explicar primeiro os nossos atendimentos, né? Ou seja, puxa, para você atender 3,2 milhões de clientes, Evaldo, a EDP atender, né? Disperso em 98 municípios, que canais que estão à disposição desses clientes, né? Então, aqui eu trouxe os principais, né? Atendimento presencial, atendimento, vários pontos assim conveniados para pagamento de fatura. Tem também a questão do call center, né, e das lojas virtuais, e os terminais de autoatendimento. Só para você ter uma ideia de volume, na Bandeirante, cerca de 1 milhão de atendimentos presenciais por ano. Isso acontece, e no nosso atendimento virtual, cerca de 4 milhões. Para dar um exemplo de uma empresa, assim, para tentar dimensionar esses números para vocês, né? E quando o cliente está insatisfeito, como ele pode manifestar a insatisfação dele? Então, nesse setor de serviço de energia elétrica, né, que é um serviço, é um produto que não tem cheiro, não tem cor, é inodoro, incolor, insípido, né? Como é que o cliente pode manifestar a sua insatisfação? Ele tem praticamente, assim, basicamente, 3 instâncias que nós chamamos aqui no nosso linguajar, né? Não sei se para os colegas aqui da língua espanhola fica claro isso, mas são 3 momentos, 3 setores que eles podem manifestar, né? A gente divide eles em níveis, que é o primeiro nível, o segundo nível e o terceiro nível. O primeiro nível é o nosso call center e agências mesmo. O cara teve um problema, ele ligou e vamos tentar resolver da primeira vez. Então, vocês vejam aqui essa barra superior aí vermelha com esse mais, quer dizer que tem maior volume de informações, de reclamações aí, né? E depois vai para o segundo nível, que tipicamente a gente está falando aí de PROCON e a nossa própria ouvidoria, né? O volume já fica menor e a criticidade daí começa a aumentar, né? Porque se eu não resolvi na primeira instância, o cliente ligou na ouvidoria, foi no PROCON, ele está bravo. E vai ficando cada vez mais bravo quando ele vai para o terceiro nível, que daí ele vai na ANEEL, que é o órgão regulador do setor de energia elétrica, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, e também entra com processo judicial contra nós. Acontece isso também. Então, dado esse contexto, vamos ver como a gente trata as reclamações. Por quê, né? O cliente cada vez está ficando mais, assim, como a gente pode dizer, ansioso ou querendo uma agilidade muito rápida, porque é interessante, energia elétrica, a gente precisa pôr lá um poste, colocar cabo em cima da rede, colocar transformador, parar o trânsito. E ele compara a gente, às vezes, com uma loja do shopping, que ele compra um chip, né, põe no celular e já sai falando, né? Ou passa na estrada e coloca lá um tag do sem parar, e na próxima paragem de pedágio ele já está passando sem pagar, né? Já está aquilo funcionando para ele. Então, esse termo de comparação é complicado, né? Com esse acesso todo a novos serviços e mais transparência e mais acesso à informação, né? Ou seja, muitas vezes o cliente não precisa ir mais até na porta da EDP para reclamar, ele consegue manifestar a sua insatisfação numa rede social. E isso tem gerado aí uma pressão interessante da sociedade. Ou seja, dado esse contexto, nós começamos em 2010, e aí eu vou dividir, como eu vou falar de 6 anos, para não cansar vocês não se perderem na história, eu vou dividir em 2 momentos, em 2010 a 2012, e depois vou falar de 13 a 15. Quando eu falo 2010, 2012, começa a ficar interessante o que eu comentei no início da apresentação, sobre a questão da cultura. Notem aí no canto esquerdo que aí começa um ciclo de redução de reclamações só na Excelsa. Por quê? Porque a Excelsa teve lá uma disparada de reclamações por motivo da implementação de um novo sistema comercial na empresa. Então, eles começaram lá a ter um volume de reclamações muito grande, precisaram reagir a isso, né? E depois, em 2011, começa o segundo ciclo de reclamações, a gente vê o resultado, e aí tem a questão da cultura, né? Temos 2 empresas para gerir. Vamos falar, bom, esse negócio lá está funcionando bem, vamos tentar colocar aqui na Bandeirante também?
E aí tentamos fazer um ciclo aqui, eu já vou contar como foi depois, que é bem interessante. E, finalmente, o terceiro ciclo na Excelsa, que daí os resultados começam a aparecer de uma forma bastante eloquente, e a gente tenta, de novo, fazer uma segunda fase aqui na Bandeirante, mas, nesse momento, estão as duas empresas ainda correndo em separado, também não estão ainda com os grupos integrados. Então, 2010, 2012 também. Os grupos aí foram estruturados para aplicação típica de um PDCA, ou seja, e baseado em fatos e dados. Não tinha muito o que fazer, tá? O volume de reclamações aumentou, é praticamente assim, não chega a ser um ver e agir típico que a gente fala, né, em ferramentas de melhoria, mas era foco em redução de volume. Então, é PDCA. Como que a gente fez isso? Só para explicar rapidamente para vocês, aqui tem muitos especialistas nisso, podiam estar aqui no meu lugar explicando, então não vou cansá-los sobre a metodologia, mas só para dar uma noção aqui, né? A estratificação era importante e a classificação. Porque falar do problema, às vezes, não é tão difícil, né? Agora, quando você pede para as pessoas ajudarem você na solução, às vezes a sala fica vazia, né? Então, é interessante você conseguir segmentar o problema para que cada grupo tenha o seu quinhão. Ou seja, eu falar de reclamações na Excelsa é bem genérico, né? Ninguém fica desconfortável. Agora, quando eu falo reclamações relativas a prazo, reclamações relativas a faturamento, aí eu estou endereçando para a área A, área B, área C, e aí as pessoas começam a se responsabilizar melhor. Então, no P aqui, eu destaquei só para vocês a questão da classificação, né, e das reclamações. E aqui tem uma sutileza aqui, que depois eu vou comentar com vocês mais à frente no aprendizado, que é a questão do procedente e improcedente. Então, a gente está falando em 2010 ainda, e está falando de reclamação procedente só. Então, a gente vai melhorar aí, vamos ficar seres melhores aí no tratamento da reclamação. Com isso, eu identifiquei as causas raiz, segmentei, né? Peguei aqui para fazer uma espécie de um Pareto típico mesmo, né? Pegar os maiores volumes. Eu faço os planos de ação e depois estabeleço itens de verificação e controle. Vicente Falcone, receita básica aí do livro, e vamos em frente, né? Um exemplo de como acabou isso em 2012, tá bem? Só para vocês verem assim, como a gente estruturou a governança disso, né? Nós tínhamos lá daí 4 grupos de trabalho em 2 empresas. 4 grupos de trabalho em 2 empresas. Cada grupo desse era composto mais ou menos por 20 funcionários, né? 20 pessoas diretamente envolvidas. Olha, foi complicado fazer a gestão disso. Vocês vão ver que tem um aprendizado aqui também depois, vou mostrar como está agora. Porque você colocar 160 pessoas para falar sobre o problema da reclamação, no final da tarde, assim, meio fazer por setor, ia entrando cada grupo, assim, a gente não conseguia trocar a prática com todo mundo, né? E tinha um comitê executivo formado pelos diretores da empresa, né? Na época ainda a gente reportava lá para o Dr. Miguel Setas, que era o vice-presidente lá da distribuição, hoje ele é CEO do grupo. Então tinha ali uma governança que a gente acha que não funcionou muito bem, mas era o que nós ficamos lá no final de 2012, e olha que interessante, mesmo assim deu muito resultado. Eu trouxe esse gráfico assim, que eu acho que ele mais ou menos explica por si, né? Que nos inspiraram a continuar. Que apesar de umas oportunidades de melhoria que hoje, olhando, né, de 5 anos atrás, é fácil ver assim para nós, mas deu muito resultado, ou seja, aí basicamente a gente chegou a reduzir pela metade a quantidade de reclamações aí está o marco dos ciclos, né? Entre o início do processo, o primeiro ciclo, com o segundo, terceiro, e agora eu vou falar para vocês do ciclo de 13 a 15, que esse resultado nos inspirou, né, a continuar, apesar das dificuldades que nós tivemos. E agora em 13 e 15, lá, fruto de um trabalho lá de revisão estratégica que nós temos, que eu acho que é bem estruturado lá na empresa, aí lançou-se um desafio lá que a gente brincava que eram os 4 zeros, né, lá da empresa. Era acidente zero, glosa zero, que o Dr. Wilson vai lembrar, sabe bem o que é esse assunto, e multa zero para a empresa, mas também tinha a questão da reclamação zero. Então ficou nós criamos lá um bicho-papão lá, que era a questão da reclamação zero. Queremos zerar a reclamação, não quero mais reclamação na empresa. É uma utopia, obviamente, não é assim, mas acho que foi um desafio bem interessante e nós continuamos tentando perseguir ele até hoje ainda. Vamos lá, segundo momento. Olha que interessante. Então, eu estava aplicando PDCA puro, né, anteriormente, assim, ou seja, de foco e redução de volume.
Como aquilo nos inspirou muito e vimos que deu muito resultado, a gente falou assim, olha, vamos colocar como entrada também mais coisas. Tem muito programa em paralelo para melhorar o atendimento do cliente. Vamos colocar redução de contingência cível, vamos colocar o programa de melhoramento do atendimento, vamos colocar o Lean aí nos processos, vamos pôr pesquisa de satisfação de cliente. A gente se empolgou, né? E colocou mais iniciativas ainda. E aí o caldo ficou muito grosso, assim, né? Ficou muitos ingredientes na sopa. E não ficou tão bom como a gente esperava. Porque quando a gente priorizou aqui a questão, deu muitos grupos de trabalho, muitos planos de ação, né? E muitos colaboradores envolvidos, e isso depois vocês vão ver no aprendizado que nos tirou um pouco do foco, né? Que como entrou muitas questões para nós analisarmos, o que a gente pegou de atalho? Onde nós reduzimos o tempo? Reduzimos o tempo no planejamento e na identificação da causa raiz. E isso não é bom. Mantivemos, entretanto, o rigor na estratificação e análise dos dados, como um dos aprendizados dos ciclos anteriores, então continuamos pegando as reclamações, estratificando por tipo, e pegando também as causas fundamentais. Trouxe aqui um exemplo só para ilustrar para vocês aqui a forma que é feita, né, que são dados todos reais. E também mantivemos as ferramentas para a identificação das causas fundamentais. Para quem gosta, né, tipicamente os 5 porquês, a matriz de esforço, diagrama Ishikawa, todas essas ferramentas que a gente usa aí nas dinâmicas, mas trouxemos outras práticas aqui para nos ajudar, né? Por exemplo, a prática das reuniões com a alta gestão. Então, nós achamos por bem trazer a alta gestão mais para perto. Aquele comitê executivo que eu mostrei lá anteriormente, ele estava ali um pouco mais assim para fazer figura. Era complicado, né? Porque a gente lembra lá que eu falei, tinha 8 grupos. Né? Eu chamasse o presidente para ouvir lá 160 pessoas falar de reclamação, ele olhava assim, não dava certo, não conseguimos. A gente reduziu o nível de governança aí um pouco, né? Colocou uma gestão mais próxima aí do dia a dia e conseguimos daí com isso fazer a questão andar. Mas olha que interessante essas bolinhas aqui no final, aqui só para vocês verem a questão das causas fundamentais, né? Tivemos cerca de 26 causas fundamentais, 28 planos de ação, 27 itens de verificação, né, para serem acompanhados, e vários colaboradores envolvidos diretamente na solução, né? E aí essas reuniões com a alta gestão, ou seja, a principal prática que nós trouxemos agora, além da metodologia, foi envolver a alta gestão e colocar meta também, viu? Porque da outra vez o volume estava tão grande que estava complicado até estabelecer uma meta, né? Ou a meta ficava muito frouxa, era rapidamente estabelecida, mas aqui a gente achou que era bom estabelecer meta também. E envolvemos também uma outra melhoria que a gente trouxe nesse ciclo, foi envolver mais áreas. Quando a gente achou bem alargar um pouco o escopo de trabalho daquilo, né? Ver a questão, depois eu vou, no próximo capítulo aqui, esse é o último slide desse capítulo, vou falar das lições aprendidas, né? A gente vê que tornar essa questão da redução da reclamação um incômodo para toda a organização nos ajudou muito. Ou seja, eu trouxe a TI para junto, trouxe o jurídico, trouxemos mais perto as ouvidorias. Olha, vamos nós sozinhos, agora que já reduziu muito a reclamação, assim, está difícil a gente conseguir mais avanço. Vamos trazer mais áreas junto, e isso também nos ajudou bastante. E agora, notem aqui, eu trouxe esse slide principalmente para ver o seguinte, olha, a gente se empolgou, né, e estava lá com 8 grupos de reclamação, e a gente reduziu agora para 4 grupos só. E tem uma sutileza aqui também que é interessante destacar. Quando vocês olham ali governança do processo, antes estava praticamente lá eu, né, o Evaldo, com outro gestor, né? A gente entendeu que essa governança compartilhada ajuda muito, né, a conseguir que o trabalho flua, né? Ou seja, não era mais uma área corporativa que estava responsável pelo processo, e sim as próprias pessoas das empresas juntamente com isso, né? E alargamos também o comitê executivo, colocando os diretores dessas áreas convidadas também, né, para participar do comitê. Ou seja, então nós reduzimos um pouco o corpo do escopo aí de redução de reclamações, de 8 para 4 grupos, e melhoramos a questão da governança, envolvemos mais pessoas na governança, que são essas pessoas que ajudam a gente a tomar a decisão, né? Se não ajuda a tomar a decisão,
pelo menos não coloque empecilho, né, para a implementação das ações, que também eu vou aqui falar um pouco de agilidade. Bom, não sei se eu posso avançar, sim, parece que sim. Então, falei sobre a EDP, né, que é aquela questão toda da dispersão, ou seja, lembrem de novo que eu estou falando aqui de reclamações de 3,2 milhões de clientes em 98 municípios, né, e do ciclo aí de 6 anos. Então, aqui eu só trouxe aqui para vocês os highlights mesmo da metodologia. Depois, nas perguntas, vocês, quem se interessar por um aspecto ou outro, eu posso esclarecer com mais detalhes. Já fica já o convite também para visitar a empresa e ver o trabalho acontecendo, né? E agora eu trouxe aqui, que é um complemento que eu acho que vai agradar a vocês, dos desafios dos aprendizados, né? E para essa questão dos desafios e aprendizados, como a gente está aqui num fórum de excelência em gestão, não poderia me abster de comentar sobre os fundamentos, né, de excelência em gestão. Porque um trabalho desse de longo prazo, eu penso que, se ele não tiver alicerçado em determinados fundamentos, e que, às vezes, quando a gente vai explicar isso para algumas pessoas que estão começando no tema, parece uma coisa muito abstrata, né, muito longe da realidade. Então, eu trouxe aqui, não vou, obviamente, não se assustem, não vou passar pelos 13, né, só vou pegar aqui 3 exemplos só. E vou destacar aqui com alguns exemplos que nós vimos lá. Por exemplo, pensamento sistêmico e orientação por processo, né? O que é essa questão do pensamento sistêmico e orientação por processo na prática, né? Nós imaginamos lá, o que eu quis trazer para vocês, que uma coisa parece tão complicada, essa questão do processo, fica simples para a gente mostrar para as pessoas que é o quê? Olha, eu tenho um motivo de insatisfação do cliente que gera uma reclamação que ela tem que ser tratada, e o cliente ou fica satisfeito ou fica insatisfeito. Se o cliente ficou satisfeito, ótimo, tomara que ele não volte a ter esse problema com a empresa, e se ele ficou insatisfeito, a empresa vai arcar com as consequências se não resolver isso. Esse é o pensamento sistêmico desse caso aqui, vamos falar assim, não é? E a orientação por processo. Simples assim, tem questões que não tem que tornar a coisa mais complicada do que ela é. Tem um problema, coloca ele de uma forma que todos os envolvidos entendam e tenta resolver o problema. É isso. E leva-nos também uma coisa um pouco mais interessante que dá para refinar. O que é esse monte de bolinha aí, Evaldo? É uma coisa que surgiu agora que nós estamos trabalhando, que chama-se caminhos da reclamação. É um aprendizado que surgiu lá. Veja só que interessante. 96% das nossas reclamações, que é um exemplo, né, de um caso lá específico, né, são resolvidas a primeira vez. Ou seja, o cliente foi lá, resolvido o problema. E os 4% que não são resolvidos e que vão para o back-office para ser resolvido? Que caminhos eles seguem na organização? Talvez a gente pensasse assim, olha, ou vai para a área A, ou vai para a área B, ou vai para a área C. Talvez máximo 4 caminhos, né? O que nos surpreendeu é ver que tem aqui mais ou menos uns 30 caminhos possíveis até a solução do problema, né? Ou seja, é um volume pequeno, ou seja, a maior parte, ótimo, nós resolvemos, mas tem ali um 4% que está fazendo o quê? Está movimentando nosso back-office, está fazendo com que as áreas parem para fazer reunião, imprimam, conversem, debatam. Ou seja, o caminho da reclamação ainda internamente na empresa, temos um trabalho interessante para resolver. Isso aqui é fresquinho, saiu do forno, aí mostramos para o diretor da empresa no último comitê, e ele também achou interessante. E vamos continuar trabalhando nisso, porque a gente quer reduzir esse caminho. A gente tem que, como a gente tinha um gestor lá que falava isso, né, temos que enjaular o problema, né? Se esse 4% do problema tem tantos caminhos assim para percorrer na empresa, fica difícil eu enjaular esse bichinho lá dentro, porque ele está se espalhando muito. Outro tema que é interessante, que eu queria destacar para vocês aqui, já indo para o final da apresentação, 2 fundamentos, inovação e agilidade. O que é, hoje eu vi aqui falarem sobre inovação, né? Realmente é um tema interessante, que está muito grande na agenda, né? Eu trouxe aqui um exemplo que, para nós, para essas pessoas que estão aqui com o testemunho, né, com a opinião do atendente aqui, que é a nossa atendente lá, a supervisora Graziella, da agência de Pimentas, que é ali em Guarulhos, e para a nossa supervisora da agência Mogi das Cruzes, para elas isso é uma inovação. Ou seja, nós não estamos competindo com a Google, né, nem com a Apple, nem com a Tesla, mas tem 2 pessoas que foram atingidas pela inovação e quiseram dar seu testemunho. Ou seja, tivemos lá um sistema chamado Facilita,
que é simplesmente uma ferramenta que tem uma lógica, né? É fruto todo dos trabalhos dos grupos, né? Que identificou a causa raiz, fez plano de ação e culminou com esse produto aqui, que eu estou falando do produto prático, né, para vocês. Que é a ferramenta que guia o atendente quando o cliente vai reclamar da conta de luz dele que tá muito alta ou que ele não concorda com o valor. Esse sistema mais ou menos guia o atendente, né, para que ele consiga dar uma resposta já para o cliente conclusiva e inconclusiva, sem ficar ligando para o back-office ou para outras áreas da empresa. E aqui está o testemunho das atendentes, que aqui é da Graziella, né? Nos dá muita segurança ao inserir os dados, o resultado é imediato, informações objetivas, o cliente sai entendendo a sua fatura. Ou seja, para ela foi uma ótima inovação, e melhorou o dia a dia dela. Isso é um exemplo de inovação que a gente acha que, às vezes, quando a gente pensa em inovação, pensa em uma coisa assim muito grande e tal, que eu vou ser o novo Bill Gates, tal. Não, inovação não pode ser uma coisa desse tipo. A calculadora facilita e otimiza, é ótima, rápida e fácil. Também gostaram, né? E sobre a questão da agilidade, né? O tema da agilidade. O tema da agilidade é... O que é um exemplo que eu acho que vale a pena trazer aqui para vocês? É item de verificação e controle. Você tem um problema, você não quer que ele cresça, você acompanha ele rapidamente e no detalhe que for necessário, até o processo estar estabilizado. Então, um painel de item de verificação diário é interessante, às vezes, ser estabelecido. E isso é um legado que ficou, né? Nós temos muitos prestadores de serviço. Eu passei rapidamente aqui pela história da empresa, né? A UND tem cerca de 2.000 funcionários próprios, mas também tem cerca de 3.000 prestadores de serviço terceirizados. E esse painel hoje está lá com eles sabem que são acompanhados diariamente. Muitas vezes é acompanhado hora a hora. Se tiver o problema, está desviando da performance que nós esperamos, já corrige rápido, já faz reunião à tarde. Depois do almoço, já faz a reunião. Então, é essa questão de agilidade organizacional que eu quis trazer esse exemplo prático aqui para vocês também. E, finalmente, aqui na questão do aprendizado, a valorização das pessoas da cultura, né? Eu acho que essas duas coisas também estão bastante juntas e foi uma coisa interessante que nós vimos aqui no nosso trabalho lá de 6 anos e estamos vendo a cada dia, né? A questão do aprendizado organizacional e valorização das pessoas e cultura. Eu acho que esses temas aí que eu passei são imprescindíveis, né? Sobre o aprendizado, olha só que interessante, né? Aqui é um resumo também do que eu estava explicando para vocês. Olha, no primeiro ciclo, a gente olhou só reclamações procedentes. Então, estou olhando aqui para a primeira linha aqui do gráfico, também à esquerda. A partir do segundo ciclo, começamos a olhar reclamações procedentes e improcedentes. Evaldo, como é esse processo? Como que vocês decidiram isso, né? Sempre, ao final de cada ciclo, nós nos reunimos e fazemos a questão dos aprendizados, né? O que correu bem, o que não correu bem e o que nós vamos fazer a respeito disso. E tem uma outra que alinha essa questão do volume e da criticidade, né? Eu expliquei para vocês que depois que as reclamações tiveram num volume menor, a gente passou a olhar a criticidade delas também, que daí é aquele 4% lá que caminha para tudo quanto é lado dentro da empresa. E também a questão do atendimento presencial e call center, que a gente considerava só no escopo. Tem aqui, esse segundo ciclo, rechamadas. Deixa eu ver como é que aponta isso aqui. Fiz errado, desculpa. Voltou já. Queria pôr o laser, mas não consegui, não tem problema. Essa questão da rechamada, notem aqui no aprendizado, nessa coluna do meio, é uma coisa, por exemplo, que a gente viu que não deu para tratar. Foi uma tentativa que nós fizemos que foi infrutífera. Rechamada quer dizer o quê? O cliente que liga mais de uma vez na empresa sobre o mesmo problema. É um cliente que é bastante insistente, que nunca está... Ele liga várias vezes, né? Não está satisfeito com a resolução do problema. O que nós achamos que é melhor não mexer com isso. Deu muito trabalho para entender isso, né? Rastrear as ligações, ouvir, porque tem um dado interessante, aí são muitos, né, para passar para vocês, mas a gente chega a ouvir aí, já chegamos a ouvir cerca de 500 ligações, né, de clientes assim, no total, para entender tudo o que está acontecendo e reorientar os atendentes, né? Então, teve coisas também para falar para vocês que não são só sucesso, né? Nós descontinuamos algumas práticas também. E, basicamente, esse é quando a gente fala em aprendizado organizacional, acho que um mapa desse, um
um documento como esse, que você agrega aqui a questão da evolução dos escopos e dos aprendizados, é uma evidência de um aprendizado organizacional. Quem vier depois do Evaldo, ou depois da equipe que estiver lá, sabe o que já foi feito, e por que foi feito, e por que continuou, ou por que não continuou. Finalmente, quando a gente fala da questão também da valorização das pessoas e da cultura, né, aqui eu trouxe só algumas fotos para evidenciar que a disseminação desse trabalho também é interessante, né. A gente tem lá um método que a gente brinca que é TBC, né, sai da cadeira, né, a gente fala assim, sai, sabe assim? Então, pega aí que é uma prática muito da questão do Lean, da metodologia Lean, né? Ou seja, vá aonde as coisas estão acontecendo. Você quer saber como o processo funciona? Vá ver com seus próprios olhos onde está acontecendo, você vai entender qual é o problema. Se você toma uma decisão aqui no escritório que vai impactar lá em Mogi das Cruzes ou lá no Espírito Santo, e eu não for lá ver o que está acontecendo, não dá certo. A gente conhece, às vezes, alguns casos que acontece isso, né, assim, no Brasil. Então, uma decisões em alguns lugares assim, mais centralizados e a gente aqui paga o pato. Né? Tentamos que isso não aconteça lá na empresa. E aqui tem fotos para mostrar o seguinte, as fotos da direita, assim, aquela de cima, que está misturado, né, gestores na disseminação, pessoas próprias e prestadores terceiros também, todos para tentar envolver o máximo de pessoas possível. Tá bom? E, finalmente, também dar o espaço para as pessoas verem os seus avanços e os seus destaques. Né? Então, nós temos lá ferramentas de reporte semanal da operação, que a gente circula em todos os gestores, então, a gente chama lá de conquistas da semana. Então, toda vez que tem um fato relevante aí sobre a questão da reclamação, a gente publica, põe foto das pessoas, põe também na intranet, e isso também ajuda a valorizar aí as pessoas e a cultura. Então, basicamente era esse o caminho. Vou falar para vocês aqui dos resultados e dos próximos passos, né? Ou seja, onde que a gente achou que a bola entrou mesmo no ângulo aí, né? Foi um golaço de placa aí que a gente fez, né? Aqui tem uns números para vocês verem, né, a questão das reclamações. Aí reduziu pela metade na Bandeirante, quando a gente compara com 2010, né? E cerca de 60% mais ou menos na Excelsior, né? O Evaldo, mas vocês ainda estão com 65 mil reclamações, né, na Bandeirante, 49 mil na Excelsior, né? Só para vocês terem uma ideia, isso aí é cerca de 0,05% de reclamações sobre os nossos serviços, né? Somando as duas empresas, são cerca de em torno de 120 milhões de transações, né, de serviço que a gente presta. Quando você pensa que tem 3,2 milhões de clientes que você tem que atender, tem que emitir fatura, tem que entregar, tem que tirar a leitura, né? Então é um volume interessante. Então hoje isso aqui é cerca de 0,05% de reclamações face ao total de serviços que nós fazemos. Em 2010, como a gente tinha 2,5 milhões de clientes, e comparado com a quantidade de reclamações, dava 0,5%. Então, a gente foi de 0,5% para 0,05%, aí, mais ou menos. Né? Mas não estamos contentes, não. Vamos continuar ainda e vamos trazer, de preferência, nos próximos fóruns, o número já de 2015 ainda mais agressivo. Um outro exemplo interessante de resultado aqui, né? Lembra lá da Excelsior, do Espírito Santo, que atende 90% do estado, tem aquela dispersão geográfica, tal. Então, aqui no estado de São Paulo não somos tão grandes assim, mas lá no Espírito Santo nós somos, né? E olhem só no Procon, que é a entidade de defesa dos consumidores aqui, né? Que atuou nos estados, né? A Excelsior estava em 2010 a segunda empresa mais reclamada do estado, ou seja, você comprava o jornal e estava lá o nome da Excelsior sendo vergastado, lá fustigado, né, sempre. E hoje nós estamos aí, felizmente, em 14º lugar, ou seja, as pessoas têm como tem que ser, né? Chegou, ligou a luz e nem lembra que a Excelsior existe, né? Só quando chega a conta para pagar em dia, de preferência. Então, é bom isso. Então, basicamente, é um exemplo também assim de resultado, né? Porque lembrem-se disso, né? De novo, é um fórum de excelência em gestão, prática, por mais que seja bem aplicada, mas se não tiver resultado, também não é interessante, né? Então, isso aqui é um resultado que tem que ser acompanhado. E
para finalizar aqui, a evidência aí da satisfação dos clientes, né, que é principalmente no índice ANEEL de satisfação, a gente acompanha anualmente a satisfação dos clientes. Aqui tem outras pesquisas, mas eu não quis trazer, porque senão é a última apresentação, teve ótimas apresentações já aqui ao longo do dia, não queria cansá-los muito, né, mas para dar uma evidência também que o cliente tem percebido aqui a evolução da qualidade dos nossos serviços e, como eu já tinha mencionado, reconhecido aqui até por entidades muito idôneas e respeitadas como a FNQ. E, para finalizar, assim, né, é uma coisa meio óbvia, mas a melhoria é contínua, né? E o desafio é o quê? Colocar as pessoas, são pessoas trabalhando para pessoas, né? O caminho se faz andando, vamos lá, vamos em frente, vamos continuar, não podemos nos acomodar. A gente chama que é aquele inconformismo positivo, né? Você tem que acordar todo dia e sempre acreditar que, olha, posso fazer melhor do que eu fiz ontem, posso ser uma pessoa melhor do que eu fui no dia anterior. E eu acho que é essa questão, é o caminho da continuidade. Melhoria contínua na prática é isso, tentar fazer melhor a cada dia e sempre questionar o que você fez para tentar fazer melhor. Era isso, muito obrigado.